Bem-vindos ao B de Barbárie. Vou falar com vocês sobre A Mulher com Olhos de Fogo, o Despertar Feminista, da Nawal El-Saadawi. Bom, esse livro aqui é um livro egípcio. A Nawal é uma autora egípcia, uma psicanalista egípcia e militante também, feminista. Ela foi indicada pela Silvia Federici quando ela veio aqui para o Brasil. A Silvia disse que esse livro aqui foi o que inspirou ela a escrever O Ponto Zero da Revolução, que é um livro teórico. E esse livro foi lido para ler Mulheres Santo André, que é a minha cidade. Agora na quarentena o encontro foi virtual, eu consegui participar com as meninas lá. Foi bem bacana nosso papo de sábado, um sábado de sol, que eu tava conseguindo conversar com elas, tomar um refresco, sabe? Foi bem divertido mesmo, apesar dos assuntos bastante pesados que esse livro traz. Qual é a história desse livro? A história desse livro é que a Nawal realmente, ela visitava presídios, né? Ela passou a visitar presídios para falar com as mulheres. Em algum momento, ela teve a oportunidade de falar com essa mulher que tinha sido acusada de assassinato e condenada à forca e que tinha se recusado terminantemente a pedir perdão. Né? Ela seria, então, perdoada se ela tivesse feito a carta de perdão, mas ela se recusa a. E aí a Nawal se sente muito atraída por essa história e decide falar com essa mulher. Ela conversa com essa mulher durante algumas semanas até que ela é enforcada e aí a Nawal escreve esse livro. Então ela ficcionaliza uma experiência que ela teve. Não sei se é preciso repetir aqui, mas mais uma vez essas histórias que jogam com o que é ficção e o que não é, seja uma biografia, uma autoficção, seja uma história ficcionalizada, né? Eu não acho que fica... eu sequer acho interessante ficar supondo o que é verdade e o que não é. Acho meio qualquer coisa, sabe? Para além da discussão literária de que não faz sentido, eu não vejo muita graça, então não vou tocar nisso. Queria começar fazendo uma crítica já, na verdade, à edição da Faro. Porque eu não sei como que é, se a Estrangeira também é assim. Mas a gente tem um prefácio escrito pela Miriam Cook. E aí, nesse prefácio, a Miriam conta essa história pra gente, que a Nawal realmente era uma psicóloga, psiquiatra, que foi lá... Massa. Aí tem um prefácio da Nawal falando essa história de novo. E quando começa o livro, ela começa contando essa história de novo. Aí, é claro, ela não conta do ponto de vista não ficcional, mas ela conta do ponto de vista ficcional. Então ela começa falando, eu era uma psiquiatra que... Eu falei, caralho, é a terceira vez que eu tô lendo esse mesmo início, que saco. Eu achei bem chato, porque não traz novas informações, é apenas repetitivo, sabe? Talvez, assim, essa capa já não é uma capa que me convida, não só pela estética dela, mas por causa disso aqui, ó. Simone de Beauvoir do Mundo Árabe, Reuters. Um dos livros mais francos e radicais sobre a vida feminina de todas as origens em todas as partes do mundo, The Guardian. O Despertar Feminista, sabe? Tipo, é uma forçação de barra que eu teria, sabe, deixado longe de mim se não fosse a indicação da Silvia Federici. E aí, nessa história, depois dessas repetições todas do início, a gente é apresentada a Firdaus. Na parte fictícia, ela não tem diversas conversas com essa psiquiatra, ela tem uma única horas antes de ser levada para a forca. Então, tem uma sensação de urgência nesse relato. E aí, a psiquiatra, ela passa a narração. Tem, 4 páginas com a narrativa da psiquiatra. A gente tem quase o livro todo na narrativa da Firdaus. Depois, a psiquiatra retoma os últimos 4, 5 páginas para concluir a história. E a gente acompanha, então, a história de vida dessa personagem. Então, desde o momento que ela nasceu até aquele momento em que ela está prestes a ser enforcada. E a gente vai ver uma sucessão de acontecimentos que, apesar de acontecerem no Egito, poderiam acontecer aqui. Então, ela fala sobre como ela, jovem, ficava com um menininho na aldeia dela. Depois, quando o tio dela começou a passar a mão nela enquanto ela cozinhava dentro de casa, aí os pais dela morrem e aí ela vai morar com esse tio. Aí o tio vende ela para um cara mais velho, ela fala que tem cheia de feridas na boca, cheias de pus e sangue. Então, assim, é algo bem nojento. E ela é vendida mesmo, não é só... tá para além da ideia de dote, né, sabe? É vendida mesmo. E aí esse cara bate nela, aí ela foge, aí ela volta, ela apanha de novo.
E aí depois, mais pra frente no livro, ela se relaciona com outras pessoas, ela é estuprada, ela se prostitui. E é uma história que pode até parecer um pouco exagerada, assim, né? Eu lembro quando eu li O Peso do Pássaro Morto, muita gente falava que a história da Aline Bay tinha desgraça demais para ser verossímil, e não acho que seja. Então essa aqui pode cair ainda mais nesse conceito de desgraça demais para ser verossímil. Mas é interessante a gente pontuar aqui que a taxa de estupro no Egito é de 99,3% da população feminina. Então, assim, menos de 1% da população feminina não se considera estuprada. Isso que a gente pode pensar que essa parte, esse 0,7%, muitas vezes pode ter sido estuprado, mas que não compreende porque foram, né, estupradas pelos próprios maridos, por exemplo, né? E isso justificaria a obediência feminina para o homem na religião dali. E aí é interessante porque essa personagem, ela vai se encontrando com outros personagens, mas ela nunca tem uma ligação real ali. Ela acaba por encontrar algumas mulheres que a ajudam, mas ela sempre foge também, porque não é uma ajuda plena, até porque são seres humanos, né? Eles não podem estar corretos de todas as formas, mas sempre tem essa repetição do homem na vida dela e do sofrimento, da prostituição, do estupro. Eu não acho que isso é um problema. O problema é que a autora escolheu algumas repetições para dar essa ideia de ciclo que me incomodam. Porque, por exemplo, eu tenho 2 diálogos que são exatamente iguais. Um quando ela tá na escola, quando ela vai estudar no internato, e um outro no momento quando ela tá trabalhando ali, quando ela tá se ligando à organização sindical ali, digamos, entre aspas. Quando ela tá juntando a militância de classe. E nesse sentido, essa ideia de mostrar repetição, de mostrar que aquilo volta a acontecer, é interessante, mas os diálogos, eles são exatamente iguais, então não é só um paralelismo, é uma copia e cola, e eu acho que eles são muito bregas na sua formulação, e aí esse negócio do brega, ele é muito de uma cultura específica. Então eu não sei se no árabe, no egípcio, aquilo ali não seria brega, mas pra mim soou muito, sabe? Soou muito caricato. Eu entendo que aquela repetição foi uma escolha da autora, mas não gostei, achei muito pobre a construção, sabe, dessa repetição. Os diálogos, de modo geral, eu não gostei, assim, achei muito tentativa de demarcar algumas questões. Acho que esse livro, mesmo tendo essas questões de dificuldade de comunicação comigo, também me causaram sensações físicas, porque logo no começo do livro, a Firdaus passa por uma mutilação. Então, toda essa história de prostituição, estupro, etc., todas as vezes que ela vai se relacionar sexualmente, ela fala sobre como, tendo ou não prazer, ela tem dor naqueles relacionamentos, e aquilo me deixava desesperada, assim. Porque a gente sabe que não são nem sequer são cirurgias feitas de uma forma correta, né? Então você fica imaginando todos os problemas que aquilo pode acarretar. E aí, em meio a essa história, existe uma tentativa de colocar um despertar feminista. Ela reproduz alguns pensamentos de algumas linhas teóricas, né, do feminismo, como a defesa da prostituição como um momento de escolha da mulher e não da passividade perante uma atividade sexual remunerada, que eu discordo, mas ok, essa questão tá em debate realmente. Tem um momento em que uma das mulheres que ela conhece, que ela vai até morar com essa mulher, comentar qual é o nome do cara que bateu em você, porque eles sempre batem, e ela começa a mostrar essa questão da dominação masculina. Mas a Firdaus está sempre sozinha, então não existe um empoderamento, porque não existe o coletivo aqui, né? Toda vez que ela ganha dinheiro, ela ganha sozinha, toda vez que ela deixa de ganhar dinheiro, ela deixa de ganhar sozinha. Eu entendo que esse livro talvez seja um livro interessantíssimo para você dar para alguém que está lendo agora, tipo, no começo de um processo de leitura feminista, mas talvez do momento que eu venho, de tantas leituras com relação a isso, tenha sido mais um livro, infelizmente, assim. E eu acho que ele se propõe muito universal na medida em que ele só fala da religião e da cultura quando extremamente necessários para essa vida da Firdaus, mas ao mesmo tempo acaba se tornando para mim, né, nessa minha situação de leitora há muito tempo já de histórias feministas, acaba sendo mais um livro porque ele não
entra em especificidades dessa cultura que talvez fosse o que me engajaria ainda mais nela. Lá no grupo todo mundo gostou do livro, né? Eu acho que eu fui a única do contra. Isso raramente acontece, geralmente eu tenho opiniões muito parecidas com o grupo. Mas esse aqui é um dos casos, é um caso que eu gostaria muito de ter gostado mais de ler. Uma outra coisa que eu não entendo também foi essa escolha da autora de ficcionalizar o livro. Eu não sei se ela faz isso para fugir de algum tipo de censura ou algo do tipo. A autora posteriormente é presa por sua militância, então ela talvez estivesse incorrendo ali numa tentativa de se desviar da censura, o que também explica esses pós-fácios que vem no começo, que são bastante repetitivos, talvez como algo posterior para uma recontextualização de um livro que já estava no mercado, e um livro que teve grande circulação, pelo que eu entendi, no Egito. Mas eu não entendi o motivo. Eu fiquei me perguntando se talvez não fosse mais rica a descrição própria da história da Firdaus. E aí, é claro, não é querendo cagar regra, mas eu me interesso em saber, né, por que foi feita essa escolha, qual foi o que mudava a ponto de ter sido essa escolha ter sido feita. O que muda na recepção ou na entrega essa escolha ter sido feita, porque eu não consegui chegar a nenhuma formulação a respeito disso. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acho que vale a pena dar uma chance. É um livro muito diferente, é um livro egípcio, que a gente não costuma ter acesso. É um livro que está muito barato, tanto nas livrarias físicas quanto digitais. Eu não vi muita diferença nos preços desse livro. E pode ser que toque vocês como tocou as outras meninas lá do Leia, e não como deixou de me tocar aqui. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto vai aparecer aqui do lado. Deem uma olhadinha nos outros vídeos. Um beijo e tchau.